Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Então, adentrar nesse assunto é bem complexo, falar sobre esse tema, obsessão espiritual, né? Jamais aqui eu vou falar igual os viventes falam, né? Os nossos obsessores, os seus obsessores, você está sendo obsidiado pelos espíritos obsessores. Diferente, né? Eu vou falar sobre o tema obsessão espiritual. Mas esse tema que eu vou abordar, obsessão espiritual, ela é vários livros, para você ter uma ideia. Todos esses livros que estão aqui, abertos, ó. Eu vou começar por esse que eu estou lendo, 115. Eu vou abordar vários livros aqui, eu vou abordar o primeiro, eu vou apresentar o primeiro volume, que começa o iniciante do primeiro volume da obra, que vai falar sobre esse assunto, né? Hoje é o astral térreo, representando aqui o livro A Cor Branca, né? Segunda-feira, né? O astral. E se não for isso mesmo, pessoal, depois no outro livro eu corrijo aqui o que eu falei. Temos o quinto da obra, né? E o branco. E vamos ter esse livro aqui branco também, que é o 15º da obra. 15 da obra. Bom, falando sobre aqui, a primeira frase que eu vou ler, preste atenção, a primeira frase que eu vou ler é na página 178, o que é o Espiritismo, do primeiro da obra, e lá na página 180. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem. Se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. Então, esses viventes do espaço, apresentam-se nesses meios da maneira que entendem para assim colaborarem com o vivente a fim de que esse alcance a imunização. Bom, agora, o que ele está explicando sobre o espiritismo, porque o espiritismo ele acabou em 1935, isso daí é um fato real entre a humanidade? Sim, ele é um fato real na humanidade, porque a humanidade ela precisou de ser atendida pelos espíritos bons e os espíritos maus. Só que não precisamos mais dos espíritos bons. Por quê? Porque eles se retiraram, eles cumpriram com a missão dele, e daí no lugar dele veio a imunização racional, o conhecimento, que a gente vai conhecer a nossa origem, como todos precisam dessa energia, a energia pura, limpa e perfeita. Nós não precisamos mais dessas duas energias que nos lapidam. Nós não precisamos mais da energia do pensamento, que é elétrica, a energia magnética, que é da imaginação. Não precisamos mais dos espíritos maus que ficaram aqui, porque já que os bons se retiraram, foram para o astral superior, ficou só os maus aqui. Então quer dizer que se eu continuo com o espírito, a parte espiritual minha, eu não vou desenvolver o quê?
a parte, né, espiritual do dono da vida, que é a alma da vida eterna, que é o habitante do mundo racional. Ele está materializado em forma de quê? De raciocínio. Por isso que eu preciso desenvolver o quê? A parte racional. Porque eu já desenvolvi a parte animal antes de 1935. E ficamos sob tutela dos invisíveis, do astral térreo, que são os espíritos maus, o da parte negativa, da parte esquerda, a da parte das trevas. Agora eu vou ler uma frase muito importante nesse mesmo título aqui, do primeiro da obra, que fala o que é espiritismo. Um vivente de ideias claras não aceita isso. O que não aceita isso? Não aceita mais essa parte, porque dizem eles estarem manifestados com aquele santo, com o espírito do pai deste ou daquele, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes, e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados, escravos desses santos todos, por não serem manejados e explorados indefinidamente. Então, eles exploram e enganam os mais atrasados por meio de truques. Existem viventes estarem manifestados com santos para poder enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se a sua fraqueza e seu fanatismo para manejar esse povo, explorar como entendem. Então, ele usa as ferramentas deles, as próprias pessoas que estão manifestadas por esses santos todos, que ele está dizendo aqui, a própria ferramenta não sabe disso, ela não tem consciência nenhuma, a não ser que ela venha para a fase racional, ela conhece a cultura racional, e ela venha saber a existência dos habitantes do vácuo, que são a causa de existir esses meios, né? Esses meios que falam de todos os tipos de coisas sobrenaturais, como santos, como os anjos, como espírito desse ou daquele, né? De pessoas mortas, de parentes mortos, de entes queridos, de orixás, tudo mais. Então, o vivente de ideias claras não aceita isso, porque vê logo a mentira em tudo que lhe apresentam, mas nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado. Então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque o meio é ruim, é mau, e só adotam aí tudo quanto é de ruim, tudo quanto é mal, tudo quanto é de mal. E por quererem ser puros, dizem que recebem santos, enfim, o atraso é muito grande. E tudo isso é adotado no meio do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o espiritismo leva: sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhece, frutos de experiências e nada mais. Então, o fim é que o espiritismo leva a isso. O espiritismo leva a isso. Porque ele acabou, o espiritismo acabou, então os espíritos mesmo, os verdadeiros espíritos, eram aqueles que eles colaboravam somente com o bem. Então eles colaboraram muito com a humanidade, porque a humanidade estava precisando, claro, de uma parte que seria superior a nós. Por quê? Porque só com a matéria a gente não ia dar conta com as coisas materiais aqui. Como que a pessoa ela ia ter um respaldo da vida dela se ela não fosse ajudada pelos espíritos? E eles tiveram a função deles,
Eles tiveram a missão deles e se retiraram. Qual foi a retirada deles? Porque eles se retiraram. Qual foi a retirada deles? A retirada deles foi porque a linha racional, ela estava completa no sentido desses espíritos. Ela completou um grau elevado, e ali o astral superior ele pôde ter resgatar todos lá, né? E essa parte ficou completa. Então o que ficou tudo incompleto aqui? A mediunidade do ser humano, que ele estava na metade do saber. Então o saber ele precisou de ser completo. Ele precisou de ser completo. Transcender o saber humano, porque com só o conhecimento artificial o ser humano não ia conseguir saber quem ele era, de onde ele vinha, qual a origem da vida, porquê da vida, o porquê da existência dessa vida aqui material. E só com isso daí ele não ia saber, nem com o conhecimento que é primário. Por ele ser primário, ele só chegava a dizer dessas coisas que a pessoa ela nem tinha prova com exatidão que isso poderia trazer uma solução para todos. Então nós estamos vendo como a humanidade está hoje, cada vez pior, né? E a solução já chegou. E ela está nas mãos de muitos. Então eu já li, né? Apresentei aqui o primeiro volume falando sobre isso, né? Se o meio é bom, eles colaboram para o bem; se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles apresentam para o desenvolvimento do vivente. Bom, então, no 13 da obra, onde que tá aqui? No 13 volume da obra, nós vamos achar coisas que falam deles com maior propriedade. Então, a propriedade desses, né, dos espíritos propriamente dito, que são os espíritos materialistas, que a gente vai encontrar aqui no 13º da obra. Como eu não marquei a página, porque eu peguei todos os livros aqui e eu não marquei a página onde está falando sobre os espíritos materialistas. Mas vai falando aqui. Por que eles foram com essa propriedade deles, a propriedade dos espíritos materialistas? Porque eles são matéria também, mas eles são uma matéria invisível. Invisível, porque se eles podem estar entre nós, eles estão fazendo as mesmas coisas que nós fazemos, menos, eles podem estar fazendo as mesmas coisas que nós fazemos, menos se materializar, viver como a gente vive para desenvolver o raciocínio. Essa é a nossa particularidade. Nós temos raciocínio, eles perderam o raciocínio, eles já estão desclassificados como os habitantes do astral terra. Eles já têm essa desclassificação, mas eles são superiores porque eles têm a invisibilidade, a matéria deles nós não podemos ver, porque eles são invisíveis, e a gente não pode ver se eles estão, estamos sendo obsidiados por ele. Então, esse livro aqui, ele tá falando sobre isso. Agora só falta eu achar aqui o começo da leitura, né? Comecinho da leitura que fala sobre isso. Outro dia eu já tinha marcado.
Mas agora ficou difícil eu ter pego aqui. Ah, já tá quase chegando aqui, é mais para trás. Então, a gente vai falar sobre o que na página 169, a demanda deles, a demanda dos espíritos materialistas. Gente, o que seja o que eu entendo por demanda. Eu não vou pegar dicionário agora, eu não vou abrir nenhum dicionário, eu não tenho nenhum dicionário aqui na mão. Demandar é uma coisa como se fosse assim, como os espiritualistas ou os espiritistas, os espíritas chamam de você trouxe uma coisa, uma dívida de karma, né? Karma e dharma, de vida passada. Essa que eu entendo por demanda, é uma dívida, é um karma. Então, por que eles podem me obsidiar na minha vida? Por causa das vidas passadas. Então eu tenho uma demanda, eu tenho um débito com a vida, né? Eu tenho débito com a vida, com as coisas que eu fiz, que eu usei o livre-arbítrio nas vidas passadas, sabendo também na outra vida o que já era o certo e errado por consciência, sabendo já por consciência que aquilo ia levar a uma consequência muito grande sobre a minha vida. Então eles vão estar aqui de novo me obsidiando, porque como no passado eles estavam entre a humanidade e eles estavam com essa função deles lapidarem os seres humanos, e eles ainda estão aqui entre nós, estão nos lapidando e a gente não está sabendo. Às vezes a pessoa tem uma doença física e não vai no médico, não tem resposta pelo médico que seja essa doença, não encontra o nome da doença, faz vários exames de vários tipos, exames laboratoriais, que são os materiais colhidos, né? E outros exames, raio-x, eletroencefalograma, aquele outro, eletrocardiograma e vários outros exames aí mais aprofundados, ressonância magnética, tomografia, e não encontra, né? E não encontra o que aquela pessoa tem. É problema espiritual. Então, quando a pessoa ela não encontra e ela não sossega, ela vai fazendo o quê? Ela vai entrando para esses lugares para ela conseguir achar uma resposta para o problema dela físico. Pode ser também outra área, a área financeira, a área moral, a área, né, as outras áreas da vida dela, os aspectos da vida dela, pode ser outras também. A pessoa sai em busca disso daí. Quando chega nesses lugares, eles estão lá para colaborar. De qualquer forma, ele apresenta para o bem, eles colaboram para o bem. Se o meio é mau, eles colaboram para o mal. Só que como eles se retiraram, os bons se retiraram, o que ficou? O que sobrou pra gente? Sobrou pra gente só os maus. Então, na cultura racional, como que eu vou ser ajudada por esses maus? Como eu vou ser ajudada? Não é? A cultura racional, ela vai falar que, né, como eu vou ler outras coisas aqui, eu não vou falar nada das minhas palavras. Porque se eu falar coisa das minhas palavras, o que eu vou estar estando, eu vou errar muito. Então, é tudo baseado no que está escrito nos livros. Então, eu peguei esse título aqui, dos espíritos, da demanda dos espíritos materialistas, que eles estão o quê? O que acontece com esses espíritos? Eles são encantados
O que é encantado? Eles não sabem a procedência deles, não sabem quem eles são. Eles não sabem, eles enxergam a gente, você não enxerga eles. Essa é a superioridade deles, que eles podem fazer o mal que quiser comigo, que eu não vou estar vendo o que eles estão fazendo comigo. Se eles vão encostar aqui em mim, eu não estou sabendo que ele está encostando aqui em mim, né? A pessoa não fala de encosto aí, você tá com encosto, você tá com encosto, você tá com encosto porque você não consegue sair disso daí mais, né? A pessoa só fica reclamando aquele mesmo problema na vida dela a vida inteira e ela não sai daquilo ali, daquele marasmo. Então, as pessoas costumam falar, você tá com encosto? Então, esses habitantes do espaço também na categoria de animal, olha para você ver, eles estão na categoria de animal. E por estarem na categoria de animal que segue os mesmos costumes do animal racional. Então trata-se de espíritos materialistas, porque são encantados, pertencem à matéria. Estão aí dentro do elétrico e magnético. Esses habitantes criaram uma confusão muito grande entre os habitantes materializados, criando uma infinidade de seitas, religiões e doutrinas, como uma infinidade de adornos materiais que são espíritos materialistas, criando nações e criando estados. Enfim, cada qual com seu modo doutrinário diferente uns dos outros, porque são encantados e deformados em categoria ser humano, superior ao ser humano. Então, desde muito tempo, de épocas passadas, longínquas, eles vêm fazendo isso. É o caos, né? É o caos do ser humano perguntar, mas o que acontece que, né? Eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa espiritualista e eu não consigo, né, sair desses casos intrincados da minha vida. Não consigo. Porque será que eu não consigo? Então, as pessoas ficam aí toda se descabelando, né, ficando a ponto de ficar louca porque não consegue solucionar, porque há muito tempo eles vêm fazendo isso. Então, eles tinham, a maioria acaba desistindo, outros acabando no hospício, outros ainda cometendo crimes bárbaros em nome do chefão das seitas, das doutrinas, das nações, dos deuses criados por eles, e a miséria de todos se multiplicando, o sofrimento idem. As desgraças nem se falam, o misticismo magnetizando os fatos, os ingênuos, os idiotas, os atrasados, prestando homenagem ridículas a quem não tinha dignidade de ser homenageado. Por sempre se mantiveram como verdadeiros materialistas, sempre mantendo as multiplicações do sofrimento de todos. Então trata-se de espíritos materialistas que adoram a matéria como outro animal qualquer. Então, a obsessão do ser humano tem a ver, se a pessoa tem obcecada por qualquer coisa, que ela chega a ficar a ponto de destruir a vida dela por causa de vícios. A resposta está neles. Eles são seres materialistas, eles são obcecados e ele passa a pessoa ser obcecada por qualquer coisa, porque é eles que estão ali fazendo com que a pessoa, a ferramenta da pessoa, para que a pessoa é aquilo que eles querem que a pessoa fazem com dois objetivos. Ele recebe da pessoa todo o fluido que obter do vício que a pessoa tem, alcoolismo, drogas, sexo, qualquer outra coisa que a pessoa fica obcecada por aquilo, já passou de ser natural, já passou de ter a sua naturalidade, seu objetivo natural. Aí passa a não ser a pessoa dona da vontade dela. Aí a tal dela ficar por mão do poder deles, que eles estão lapidando a pessoa. Eles estão obsediando a vida da pessoa para que ela, o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, não sabe falar, eles não sabem por que eles estão fazendo isso.
né? E depois, em um dado momento, eles podem até saber quem eles são. Aí já é outra história, daí já é outro livro que a gente possa chegar nele e falar que eles também possam se conhecer. Eu até agora, eu ainda não sei qual livro que se trata disso, que se eles têm conhecimento do que eles estão fazendo, tomar consciência e largar definitivamente de atrapalhar a pessoa, ou que se a pessoa está na vida dela agora, tendo essa demanda, essa dívida com eles, porque tiveram contato com eles, né, para praticar lá, e eles foram donos daquilo que a pessoa estava procurando fazer. Se eu estou lá na minha vida passada, eu encontrei um contato com esses seres das trevas, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que era antinatural. Eu fiz o que era antinatural. Mas a vida já tinha suas regras e suas leis naturais e tinha tudo para ficar todo mundo bem. Quem vai mexer com essas coisas acaba se dando mal, porque o objetivo é que a pessoa com o mal ela vai ficar mal, né? Tá claro isso. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Não tem como sair, fugir dessa regra, porque nós não somos dono da sua vida. Então a gente tem que dar num outro livro aqui, e vou chegar nessa parte. Quem é os donos de quem aqui? Como eu posso me retratar, né, com os donos de cada coisa aqui, né? Através do conhecimento de cultura racional, colocar cada coisa no seu lugar, e eu também me colocar no meu lugar como um ser humano, como um ser materializado aqui. Qual é a minha posição diante da vida que eu estou fazendo aqui? E dar o sentido real e positivo da vida, e não o negativo da qual eu estava vivendo sem se conhecer. Agora eu já me conheço, agora eu estou me conhecendo. Estou conhecendo por que minha vida ficou um pandemônio. Né? Ficou um pandemônio por quê? Porque toda a culpa veio para cima de mim. Com certeza uma parte sim, mas todos estão envolvidos, né? Todos que aqui estão, né, estão no mesmo barco. A humanidade toda está no mesmo barco, todos, e tudo que está relacionado, que está envolvido, né? Para você ter uma ideia, até o sol está envolvido, até a luz estão envolvidas, as estrelas estão envolvidas, até os animais, os vegetais, tudo aqui está envolvido. Então, cabe eu saber como que minha parte ela vai ficar liberada dessas outras envolvidas. Porque se eu resgato a minha, logicamente as outras também vão se desencadeando, né? Tirando os cadeados, né? Os cadeados dessa, né? Os cadeados vão se desencadeando, né? Você vai virando a chave, vai virando até que tudo esteja que livre para você gozar de uma vida, né? Livre de todos os males materiais, espirituais, físicos, morais, de tudo isso. Então, pessoal, até a segunda parte, que vai ser amanhã, eu vou dar continuidade com esse livro ainda, que é o 13º. Eu vou falar um pouco desses outros livros aqui. Tem mais 3 livros para mencionar. Vocês sabem muito bem que eu vou pegar só alguns trechos de cada um. Não vou ficar fazendo leitura, não. A leitura, o estudo é individual de cada pessoa. Mas o que eu estou fazendo aqui, transmitindo aquilo que eu já sei. Eu não sei tudo, mas tenho certeza absoluta.
Aquilo que eu já sei, eu já estou entregando para vocês. De mão beijada, de coração limpo, de amor, né, que eu tô tendo, fazendo bem sem olhar quem. Até mais, se gostou, dê um like. Obrigada.